A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, a Carta aos Gálatas de São Paulo é o tema que estamos refletindo nestes dias, porque é a temática central do mês da Bíblia deste ano, que nos é proposta pela Igreja. A palavra de Deus é sempre luz em nossa vida e em nossa caminhada de batizados. Paulo pregou Jesus, foi um incansável missionário. E, creio, é oportuno que nos perguntemos: você tem anunciado o Evangelho de Jesus Cristo? Você tem vivido a certeza de que Deus está conosco? Tem levado às últimas consequências a fé que professa e o amor pela causa do Evangelho? Transpirar Jesus Cristo é não perder a mística, apesar dos conflitos, perseguições, dificuldades que enfrentamos quando somos de Jesus Cristo. Assim diz São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vocação de Paulo era evangelizar, e viveu isso de forma determinada até o fim da sua vida. E de um perseguidor, ele se tornou um intrépido discípulo de Jesus Cristo. Paulo, na Carta aos Gálatas, chama atenção para a vivência prática da fé, sensível ao mundo em que nós vivemos. As comunidades da Galácia sofreram o jugo do imperialismo romano e também de uma tradição religiosa muito legalista, muito centrada em preceitos vazios que não correspondiam à boa nova de Jesus Cristo. E fica então uma pergunta para nós: será que muitas denúncias de Paulo também não podem ser aplicadas ao nosso mundo de hoje e ao nosso jeito de viver a fé? A comunidade de Gálatas é uma realidade sofrida, empobrecida, marginalizada, escravizada pelo sistema político e religioso da época. É esta a realidade que Paulo denuncia. Podemos sim afirmar que quase 2000 anos se passaram, mas a politicagem dos poderosos permanece, condenando pessoas inocentes. As situações
de opressão continuam pelas guerras, ditaduras brutais, trabalhos em condição de escravidão, por essa economia selvagem que exclui, por violências mil. Refletamos o hino batismal de São Paulo aos Gálatas para aprofundar a essência da fé cristã que nos ajuda a superar todos esses desafios, os desafios da maldade humana presente no mundo. O hino batismal é a chave principal para compreender a carta de São Paulo aos Gálatas. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Então não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e seguintes. Os membros da igreja são todos os batizados. Não há mais fronteiras no âmbito racial, religioso e cultural. Nada de discriminação, nada de racismo, nada de indiferença ao outro. Nesse projeto, todos, judeus cristãos e os gentios cristãos, quer dizer, aqueles que vieram para o cristianismo e não eram do povo de Israel, deveriam conviver harmoniosamente, disse Paulo, como membros vivos da mesma fraternidade, respeitando o que era próprio de cada cultura. Em torno do único evangelho, as nações se unem de verdade. Portanto, não se justifica nenhuma adversidade entre pessoas e povos, e nem vida qualquer de escravidão. Também o hino faz referência à igualdade entre masculino e feminino, principalmente por causa da condição vexatória das mulheres naquele tempo. As mulheres eram marginalizadas. No entanto, nas celebrações domésticas, na igreja doméstica dos cristãos, a oração já naquele tempo era iniciada pelas mulheres. As mulheres cristãs no início rezavam e formavam-se dentro da casa. Ali acontecia a catequese. Na igreja doméstica, podiam falar, cantar, louvar a Deus, celebrar a Eucaristia e chamar os vizinhos para celebrarem a vida. E essas comunidades foram se abrindo também aos gentios, aqueles que não eram judeus, e ampliaram-se as relações sociais e religiosas a partir da comunidade cristã. Foram surgindo lideranças múltiplas. Algumas mulheres saíram do ambiente doméstico para anunciar o evangelho em praça pública. Nas casas, as mulheres iam encontrando este espaço para exercer as funções de liderança na igreja. E depois, isso se estendeu para fora das residências. Nessa realidade havia comunhão entre homens e mulheres. Então o hino batismal contribuiu para que rompessem as barreiras do preconceito e de certos comportamentos discriminatórios. As mulheres batizadas, judias e gentias, se tornaram sujeitos e protagonistas e foram então impulsionadas para a evangelização. Olha a palavra de Deus como é revolucionária. Também quando olhamos a nossa realidade atual, a mulher é a maior incentivadora da oração na igreja doméstica e também na vida de comunidade. As mulheres têm atendido o apelo do Papa Francisco de serem protagonistas de uma igreja em saída, com grande a contribuição das mulheres na vida da igreja hoje e na vida da sociedade, na educação, na política. Enfim, as mulheres estão lutando e conseguindo ter vez e voz. Porém, cá entre nós, ainda há um longo caminho a percorrer.
O batismo é a identidade que nos une como povo, homens, mulheres, pequenos e grandes, povos e culturas. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então este hino de Paulo é um apelo à unidade, onde é possível experiências de liberdade e de verdadeira igualdade entre irmãos, filhos de Deus. Por isso que a carta aos Gálatas é uma conclamação à comunhão. Então, pela palavra de São Paulo aos Gálatas, palavra de Deus, sintamo-nos motivados a viver em união e em comunhão na igreja e na sociedade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.